sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui iniciando mais uma aula de História. Hoje iremos conversar sobre mudanças e permanências no Brasil. O que permanece e o que foi que mudou? Tudo isso nós vamos conversar nessa aula de hoje, mas eu não estou sozinho por aqui. Quem está comigo, aguardando a sua interação, aguardando a sua mensagem, é a professora Kedma, que já está aqui a postos esperando a sua interação. Está todo mundo por aí, né? O chat, como sempre, bastante movimentado, né? É isso aí, professor. Tenho certeza que eles estão acompanhando essas aulas, hein? E eu, claro, estou curiosíssima para saber o que é que tem nessa aula de História hoje. Professor Givanilson sempre, né? Com coisas relevantes e interessantes. Vamos embora? Então é isso aí, vamos com calma. Eu sei que está todo mundo muito animado, todo mundo por aí interagindo, comentando. Fica até difícil de acompanhar os comentários, mas a gente vai devagarzinho para a professora conseguir acompanhar tudo que vocês estão enviando aí, tá certo? Além de mim, da professora Kedma, nós temos aqui no cantinho da tela a nossa amiga Laisa fazendo interpretação de Libras dessa aula, tornando ela mais acessível para todos e todas que estão aqui acompanhando. E nós iremos conversar, como eu disse para vocês, sobre permanências, pois o tempo vai passando, muita coisa muda, mas outras também permanecem. E vocês sabem, né, o que significa permanecer, não mudar, ficar ali, permanecer. Então nós temos muitas permanências ainda no nosso país, desde o seu descobrimento aos dias atuais. Além disso, nós temos também diversas mudanças. Muita coisa mudou com o passar do tempo, com os avanços tecnológicos, com a tecnologia que faz cada vez mais parte da nossa vida, né? Hoje, quem diria, estaríamos aqui, eu à distância dando aula para vocês. Eu não preciso estar necessariamente dentro de uma sala de aula para que o conhecimento seja construído, para que uma situação como essa aqui aconteça. Isso são mudanças. O que permanece? A necessidade das pessoas aprenderem, buscar conhecimento. E o que mudou? A forma como esse conhecimento vai circular entre as pessoas, vai ser construído. Então, algumas coisas permaneceram e outras mudaram. E aí, falando, claro, em sala de aula, muita coisa mudou, muito ainda também permanece. Existem salas de aulas assim como essa? Existem. Mas se você olhar esse quadro negro que as pessoas antigamente utilizavam com giz, hoje praticamente em quase lugar nenhum a gente encontra um quadro como esse. Mas é impossível de encontrar? Não. Ainda é possível, ainda temos algumas comunidades carentes, pessoas que, por exemplo, podem trabalhar ali no quintal da sua casa, fazendo uma aula de reforço, algo do tipo. Algumas escolas que ainda podem ter esse tipo de estrutura, sim. Mas é muito mais comum outra estrutura de sala de aula, né? As salas de aulas hoje com ar-condicionado, com um quadro, com uma lousa onde as pessoas utilizam ali o piloto para quadro branco. E, claro, salas de aulas que nem essas telas, nem esse quadro tem mais. Então, muita coisa vai mudando. E quando a gente pensa em educação, a forma de eu estar, por exemplo, dando aula para vocês aqui nesse momento, é uma grande mudança, né? Estou através de um aplicativo, estou no YouTube, estou na TV. É uma mudança bastante significativa, pois há um bom tempo atrás, né, há uns anos atrás, isso não aconteceria. Não aconteceu. Já vinha acontecendo em alguns momentos ali antes da pandemia, mas aí nós tivemos essa pandemia que deu uma acelerada em alguns processos. E a tecnologia faz parte desse avanço também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na sala de aula, na sua sala de aula, em poucos anos, com certeza, algumas coisas devem ter permanecido e outras devem ter mudado também. Quando a gente pensa nos transportes, aí sim nós temos grandes mudanças. Permanece a necessidade das pessoas se locomoverem no espaço, se locomoverem de uma região para outra. O ser humano sempre buscou conhecer novos lugares, explorar novas terras. Então, se a gente pensa lá naquela época das navegações, das caravelas, e hoje nós temos cruzeiros gigantescos, cada vez mais modernos e confortáveis. Então, os transportes, eles mudaram bastante também. Imaginar
que aqui nas ruas do centro do Recife já circularam bondes, né? São pequenos, vamos dizer assim, trens que circulavam aqui pelo centro da cidade por linhas férreas, pelos trilhos. O bonde é um exemplo de meio de transporte que em algumas cidades, não aqui no Brasil, mas fora, ou provavelmente aqui em alguns momentos a gente vai encontrar, mas geralmente no museu, os bondes eram meios de transporte que circulavam de forma muito normal aqui na nossa cidade também. E claro, com o passar do tempo, com a modernização, outros meios de transporte foram surgindo. Provavelmente ninguém que está acompanhando essa aula aqui deve ter visto, né, um ônibus elétrico. Eu ainda cheguei nesse momento, ainda consegui visualizar, até andei no ônibus elétrico que tinha aqui no centro da cidade do Recife. Mas os jovens hoje, né, os mais jovens, provavelmente vão visualizar somente pela internet ou em algum museu. Mas o ônibus elétrico era uma realidade aqui da nossa cidade. Não sei se a professora Kedma já andou de ônibus elétrico, já teve essa oportunidade? Eu já tive sim, professor. Eu me lembro muito bem que era um ônibus azul, mas era um azul mais clarinho. E foi no centro do Recife também que eu andei. Ônibus elétrico, lembro claramente. Não que eu seja velha, hein? Mas faz um tempinho. Pois é, eram comuns aqui no centro da cidade, às vezes dava um problema. Deixa eu voltar aqui, tá vendo que eles têm tipo uns ganchinhos na parte de cima? Ali ele recebia a eletricidade para poder circular, às vezes isso aí caía, tinha que colocar, era uma agonia. E não é como ele precisava dessas linhas especiais, então ele não tinha uma locomoção que fosse para muitos bairros, como nós temos hoje os ônibus que circulam em vários bairros aqui da nossa cidade. Então, nós temos o trem também. E ainda, na verdade, ainda temos, né, o trem. O trem era muito mais comum, trem de passageiros, mas que hoje, em algumas cidades do nosso país, serve como algo turístico, né, viagens turísticas. As pessoas gostam de andar de trem. Nós temos aqui no período, né, deu uma paradinha nessa questão da pandemia, mas eu acredito que vai voltar. Não sei se já voltou esse ano, o trem do forró. Eu acredito que esse ano já aconteceu. E aí fazem uma viagem aqui também, né, para o interior do estado, num trem, mas que as pessoas utilizavam antigamente para circular, como hoje muita gente, todos os dias aqui na nossa cidade, andam de metrô. Você já andou de metrô? Já circulou aqui no metrô da nossa cidade? No horário de pico ele anda bastante lotado, né? Muitas reclamações, inclusive, as pessoas fazem por conta dessa quantidade de gente que enche ali o metrô, mas é algo que pode ser melhorado e a gente acredita que vai ser melhorado com o tempo também, mas é um meio de transporte muito utilizado aqui na nossa cidade. O metrô aqui da cidade do Recife, ele vai passando, né? Vai de uns bairros até chegar lá no centro, aqui no centro da cidade. Quem não já andou, quem não andou ainda, vai com certeza uma hora ou outra andar de metrô. E aí, claro, comparado a um trem, né, os trens que eram antigamente, nós temos aí uma modernidade, o metrô com ar-condicionado, a velocidade também da viagem, mudanças que vão acontecendo com o tempo. E o ideal é que esse tempo vai passando, as coisas vão mudando, vão se modernizando e ficando cada vez melhor. O ideal é que isso aconteça, né? Se a gente vai modernizar, se a gente vai mudar, é mudar para melhor. Então, imagina você fazer uma viagem longa numa carroça, acho que não era muito confortável, né? E ali balançando, veja, toda essa estrutura era algo normal há um tempo atrás, era um dos meios de transporte que nós tínhamos, né? Depois nós temos aí a presença dos carros. E aí a gente pensa essa foto em preto e branco, hoje nós encontramos carros parecidos com esse, sim, aquelas pessoas que colecionam, pessoas que gostam de carros antigos, às vezes tem feiras, né, exposições de pessoas que ainda mantêm essa tradição, né, vamos dizer assim, de ter um carro antigo. Só que com o passar do tempo, a coisa ela vai se modernizando e hoje nós temos carros cada vez mais velozes, cada vez mais potentes, cada vez mais tecnológicos. Lembrando que quanto mais tecnologia, quanto mais moderno,
né? Quanto mais atual, mais caro também. Então, alguns modelos aí que chegam a milhões de reais, apenas uma parcela pequena da sociedade consegue ter acesso a um veículo como esse que você está vendo aí na foto, por conta do valor aquisitivo, né? Ele é muito caro. Então, e aí você vai pensar nisso não só nos carros. A gente pode pensar em todos os aparelhos, tudo que você pensa que seja mais moderno, que seja mais atual, que tenha um avanço tecnológico ali cada vez mais avançado, ele vai ser mais caro. E com o passar do tempo, quando novas tecnologias vão surgindo, ele vai ficando mais barato. Então vamos pensar, por exemplo, num aparelho de televisão. Você pega um aparelho de TV, quanto mais moderno, quanto mais atual, ele vai ser mais caro esse aparelho. A TV, celular, entre outros, computadores. Então, com o passar do tempo, com tecnologias novas que vão surgindo, aquele que vai ficando mais antigo vai ficando mais barato. Agora lembra, às vezes nem tão mais barato assim. Né? Se a gente pensar, por exemplo, em algumas marcas famosas de celular, mesmo com outros mais avançados, aqueles que são mais antigos ainda têm um poder, ainda você precisa gastar um dinheiro para conseguir adquirir. Mas isso é um movimento normal e aqui no nosso país muita coisa foi mudando. Além de transporte, além de tudo isso que a gente já viu até aqui, a gente tem também mudanças na alimentação. A forma como as pessoas se alimentam também muda bastante de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com a região em que você está vivendo. Então, as mudanças e as permanências, elas vão acontecendo com o passar do tempo. E claro, se eu imaginar, por exemplo, a nossa sociedade há 10, 20, 30 anos atrás, eles se alimentavam, os nossos pais, os nossos avós, se alimentavam de uma determinada forma. Só que tem hoje outras coisas que fazem parte da nossa vida, da forma como a gente vive, que estão mais fáceis, o acesso está mais fácil, como os fast food, como, por exemplo, você poder pedir comida por um aplicativo. Isso vai mudando a forma de vida também. E aí, pensar em aplicativo, nós temos também mudanças na comunicação. Comunicação. E essa aí é uma das áreas que mudaram bastante e faz cada vez mais parte da vida das pessoas de uma forma diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás. Como as pessoas costumavam se comunicar? Como falar com alguém que está distante de mim, que está morando em uma outra cidade, que está morando num outro país? Como eu faço para me comunicar com essa pessoa hoje? Bem fácil, né? Você pode pensar, eu posso acessar ali um aplicativo. Mas antigamente era muito comum as pessoas utilizarem cartas. Então, quero me comunicar com alguém que está distante, eu posso simplesmente escrever uma carta para ela, encaminhar pelos correios e vai chegar lá no endereço e a pessoa vai ter notícias daquilo que está acontecendo, daquilo que está ocorrendo na minha vida, ou simplesmente uma carta, algo que eu queira conversar com a pessoa. Isso era muito normal. Mas, dentre tantas coisas que foram mudando, hoje eu posso também mandar um e-mail. Quando, por exemplo, as pessoas iam para uma empresa buscar um emprego, as pessoas levavam um currículo impresso. Hoje em dia, você pode fazer o seu currículo de forma digital e encaminhar para uma empresa. Provavelmente, quando vocês estiverem procurando emprego, quando vocês forem entrar numa empresa, o processo de seleção já vai ser diferente. Por quê? As mudanças, o tempo vai passando e tudo vai mudando a forma. Então, hoje, nós temos diversos aplicativos de mensagens e com certeza você já deve ter visto em algum lugar este símbolo aí. Eu não precisaria nem dizer o nome, você já sabe. Por quê? Faz parte da rotina da grande maioria das pessoas. Quando a gente quer se comunicar com alguém que está longe, eu não precisaria mais escrever uma carta. Eu posso simplesmente abrir o aplicativo no meu celular e mandar uma mensagem para essa pessoa. Então, é uma mudança drástica na forma como as pessoas se comunicam. Se eu quisesse, há um tempo atrás, falar com alguém que está longe, eu teria que pagar uma taxa para fazer uma ligação telefônica. Hoje, basta eu ter acesso à internet e eu consigo me comunicar com pessoas do mundo inteiro usando um aplicativo.
mudança, né? Mudança na comunicação, mudança na vestimenta também, a forma como as pessoas se vestem muda bastante com o passar do tempo. Então, vamos falar aqui de uma curiosidade. Quando foi criado, o jeans era usado por fazendeiros e trabalhadores no geral, principalmente da área da mineração. Daí a necessidade que a peça tivesse durabilidade, pois precisava resistir ao trabalho pesado. Apesar de ter sido popularizada por Levi Strauss, o criador da Levi's, o jeans apareceu pela primeira vez no século XVI em cidades portuárias da França e Itália, onde era usado por marinheiros. Uma roupa que era usada naquela época a serviço do trabalho, por ser resistente, hoje faz parte do cotidiano de várias pessoas. Inclusive, eu estou aqui e a professora também, Kedma, está aqui utilizando uma calça jeans. Está aqui, ó. Está ali a professora também. Imaginar que era uma roupa que surgiu para o trabalho, mas um trabalho pesado por ser um tecido ali resistente. Isso é uma mudança, coisas que vão mudando com o passar do tempo. Hoje as pessoas utilizam na moda, as pessoas utilizam para sair, para ir para uma festa, para passear e para trabalhar também. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Eu quero que vocês digam aí se é verdadeiro ou se é falso. Primeira afirmação diz assim: já circularam bondes nas ruas do Recife Antigo. Isso é verdadeiro ou é falso? Claro, já é verdadeiro. Atualmente as pessoas enviam poucas cartas. E aí? Atualmente as pessoas enviam poucas cartas? Vai pensando. As vestimentas atuais são iguais às de antigamente. O tempo já está no finalzinho, não vai dar tempo de esperar, mas é isso mesmo. Olha, apesar de vocês terem pensado, as pessoas atualmente enviam poucas cartas, alguém pode ter pensado que sim. Não, hoje, se você analisar, as pessoas enviam ainda muitas cartas, só que com uma finalidade diferente. A gente depois vai conversar mais sobre isso, porque as mãozinhas já levantaram ali por trás das câmeras, significa dizer que a aula já acabou, professora Kedma. Acabou a aula. E aí, professor, qual é o meio de comunicação social que você mais utiliza? Tem vários, né? Vários. Tem vários. O professor é blogueirinho, o professor é blogueirinho. Utilizo bastante. Ele utiliza bastante as mídias sociais para divulgar, né, o trabalho dele. Então, com certeza você vai encontrar o professor Givanilson Soares pelas redes, tá? É isso aí, utilizamos, né? Hoje em dia cada vez faz parte da vida das pessoas, a gente deve explorar isso aí de uma forma positiva. Certeza. É isso, gente. A gente fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau.